Boa tarde pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Antes de mais, pedia para continuarem a apoiar este projeto subscrevendo o meu canal aqui em baixo. No vídeo de hoje vamos falar de um tema que pode ser do interesse de quem atualmente investe no mercado imobiliário através da aquisição de um imóvel e posterior colocação do mesmo no mercado de arrendamento, ou então para quem pretende vir a investir neste mercado. Assim sendo, o tema que vamos falar hoje é sobre o regime de arrendamento de longa duração, que basicamente trouxe alguns benefícios do ponto de vista fiscal para os senhorios que optem por celebrar contratos de arrendamento com uma duração maior. Deste modo, com esta alteração, basicamente as taxas de tributação aplicáveis às rendas variam consoante a duração inicial estipulada no contrato de arrendamento. Para contratos celebrados com uma duração estipulada até 2 anos, a taxa de tributação aplicável é de 28%. Para contratos celebrados com uma duração prevista entre 2 a 5 anos, a taxa de tributação aplicável é de 26%. Para contratos com uma duração entre 5 a 10 anos, a taxa de tributação aplicável é de 23%. Para contratos com uma duração estipulada entre 10 a 20 anos, a taxa de tributação aplicável é de 14%. E finalmente, para contratos com uma duração superior a 20 anos, a taxa de tributação aplicável será de 10%. Assim sendo, não percam já a seguir a análise na minha tela, onde basicamente vamos tentar ver se este regime de arrendamento de longa duração pode ter vantagens ou não. Para isso, basicamente na simulação que vos vou apresentar, comparo uma primeira situação em que temos um imóvel em que celebramos um contrato de arrendamento por 10 anos, aplicando-se assim uma taxa de imposto de 14%, e teremos um segundo cenário em que basicamente teremos o mesmo imóvel, mas aí iremos celebrar ao longo do tempo contratos de arrendamento de curta duração, conseguindo assim acompanhar a evolução das rendas no mercado. Não percam já de seguida. Como prometido, trago-vos aqui 2 cenários. Um cenário 1 em que temos um arrendamento de longa duração por um período de 10 anos e um segundo cenário em que ao longo deste horizonte temporal de 10 anos vamos celebrando vários contratos de arrendamento de curta duração e, portanto, sem qualquer benefício fiscal em termos de taxa de tributação. Partindo então para o cenário 1, basicamente, para o seu apuramento, consideramos alguns pressupostos base que vos passo a explicar. Em primeiro lugar, relativamente à variação anual das rendas, consideramos uma variação anual de 1%. Isto porquê? Porque ao abrigo dos contratos de arrendamento é possível uma atualização das rendas de acordo com o coeficiente de habitação nesse ano. E aqui, por exemplo, se nós formos aqui para a direita do fecheiro Excel, podemos verificar aqui os vários coeficientes de habitação ao longo dos últimos anos em Portugal. E aqui vemos taxas muito variáveis, coeficientes variáveis. Ou seja, tivemos aqui anos em que não houve uma atualização no valor das rendas e tivemos aqui outros anos em que o aumento, a atualização das rendas foi inclusivamente superior a 3%. Portanto, tivemos aqui taxas variáveis ao longo do tempo e, portanto, eu resolvi assumir aqui como um pressuposto relativamente prudente que neste período de 10 anos a taxa média de atualização das rendas será de 1% ao ano. Um segundo pressuposto importante também é a taxa de imposto. E aqui basicamente eu assumi a taxa de imposto atualmente aplicável a um arrendamento por 10 anos de 14%. Aqui queria só dar nota que se houver uma atualização deste benefício fiscal e deste regime do arrendamento de longa duração em específico, isto também alterará e poderá ter impactos na taxa de imposto e, por conseguinte, na renda líquida que vamos conseguir retirar. Portanto, tenham isso em consideração, é um ponto que pode ter algum impacto. Depois, um terceiro pressuposto foi o da renda mensal bruta. E aqui assumimos um valor de 600 euros brutos. Aqui, neste exercício, não tivemos em consideração um conjunto de custos que podem ser dedutíveis. Isto porquê? Porque acho que só ia criar aqui mais algum ruído, porque o interesse é comparar uma e outra situação, um ou outro regime. E, portanto, nós optamos aqui por não incluir custos com IMI, custos com condomínio, que podem ser dedutíveis ao valor do imposto a pagar, como já vimos aqui num vídeo anterior no canal. Fica essa nota, no entanto, optamos por não incluir para a comparação ser mais fácil. Sendo assim, considerando os pressupostos que vos falei há pouco, aqui nesta tabela temos os seguintes resultados.
Relativamente à renda bruta anual, aqui eu peguei na renda mensal e multipliquei por 12, e ao longo do tempo vocês podem ver que esta renda bruta anual vai aumentando, porque, tal como vos referi há pouco, há aqui uma atualização média anual de 1%. E, portanto, eu fui assumindo aqui um crescimento de 1% ao ano. Como podem ver, vai havendo aqui ao longo do tempo, gradualmente, um aumento da renda. E depois aqui na linha do imposto, basicamente, considerei, em todo o horizonte temporal, esta taxa de imposto de 14%. Contas feitas, neste cenário, em termos de ganhos totais, teríamos um ganho próximo ao final de 10 anos de cerca de 65 mil euros, um pouco menos de 65 mil euros. Partindo para o cenário 2, aqui há algumas diferenças em termos de pressupostos. Desde logo, a variação anual das rendas. Aqui eu assumi que nós, ao longo deste horizonte temporal, vamos celebrando vários contratos de arrendamento e que vamos conseguindo acompanhar a evolução dos preços no mercado de arrendamento. E aqui eu assumi que esta taxa de crescimento anual das rendas no mercado será de cerca de 4% ao ano. Só para terem uma noção, eu, para ter um valor mais ou menos que eu achasse consistente para esta simulação, andei a fazer algumas pesquisas e verifiquei que, por exemplo, a evolução das rendas, o crescimento das rendas entre 2010 e 2018 em Portugal foi de cerca de 38%. Assim sendo, se nós considerarmos esta evolução anual de 4%, nós vemos que neste caso, assumindo um crescimento de 4% ao ano, ao final de 10 anos, mais ou menos, isto significa um crescimento de cerca de 48% no valor da renda. Portanto, é um crescimento que está alinhado com aquilo que tem sido a evolução histórica no mercado português. Depois, um segundo pressuposto que assumi foi a taxa de imposto de 28%. Ou seja, neste horizonte temporal, eu assumi que nunca, em nenhum momento, fizemos contratos de arrendamento com uma duração estipulada superior ou igual a 2 anos e assumi aqui o mesmo pressuposto da renda mensal. Sendo assim, assumindo estes pressupostos, basicamente temos aqui uma tabela resumo que expressa os resultados da nossa simulação. E aqui vemos que, ao longo do tempo, face ao cenário 1, há de facto, em termos brutos, um maior crescimento da renda. E aqui isto é particularmente esclarecedor e particularmente evidente no ano 10, em que basicamente temos aqui uma diferença de quase 2.500 euros anuais, o que é significativo. E depois temos aqui o efeito do imposto, sendo que aqui a taxa é de 28%, tal como já referi. Aqui em baixo, basicamente o que é que eu fiz? Eu fui comparar quanto é que nós ganhamos no cenário 1 e no cenário 2 ao nível de renda líquida. E aqui o que nós verificamos é que nos primeiros anos há claramente aqui um diferencial positivo para o cenário 1 que vai diminuindo ao longo do tempo. Isto porquê? Porque a renda, o crescimento da renda que eu assumo no cenário 2 é muito superior ao cenário 1. No entanto, aqui há um fator que eu não considerei, que é, nos primeiros anos, nós estamos a tirar mais rentabilidade e mais dinheiro no cenário 1. Portanto, nós também temos de ter em consideração que ter dinheiro do nosso lado agora é diferente do que ter apenas daqui a 10 anos. E, portanto, nós aqui poderíamos retirar algum proveito do efeito do juro composto. Portanto, poderia ser também aqui um exercício interessante. No entanto, ainda assim, quando comparamos o cenário 1 com o cenário 2, vemos que a diferença e o valor que retiramos no cenário 1 é superior. Aqui queria só deixar algumas notas finais que são importantes. Em primeiro lugar, obviamente que estes pressupostos podem ser variáveis. Portanto, a taxa de crescimento no mercado pode ser superior ou não. Portanto, pode ser 4%, pode ser mais, pode ser menos. Isto também, obviamente, que quanto maior for o crescimento no mercado, mais favorável seria o cenário 2. Portanto, é uma primeira variável a ter em conta. Depois, a questão fiscal também é outra variável, porque se o governo alterar as regras, o cenário 1 também altera as regras e os pressupostos e, portanto, pode dar resultados diferentes. Também é um ponto que vos devo chamar a atenção. E depois, um terceiro ponto que também queria chamar a vossa atenção é que no cenário 2 eu não considerei eventuais períodos mortos, em que vocês não têm a ocupação do apartamento. Ou seja, se eu considerar períodos mortos, o valor no cenário 2 também reduziria face e comparando com o cenário 1. Portanto, aqui o cenário 1, de certo modo, nos dava aqui
mais algum conforto e mais alguma estabilidade a esse nível. Depois, só deixar uma última nota que tem a ver com o seguinte. No cenário 1, vocês estão a fazer um contrato por 10 anos, mas se eventualmente esse contrato terminar antes do final dos 10 anos, não quer dizer que vocês percam o benefício e tenham que devolver um imposto ao Estado. Ou seja, se por exemplo for o vosso inquilino e a suspensão ou a quebra do contrato for por um motivo, razão imputável ao inquilino, aí vocês não perdem direito ao benefício e não têm que devolver qualquer montante ao Estado. Portanto, também tenham isso em consideração, porque é outro ponto relevante. Espero que o vídeo tenha sido do vosso agrado. Caso tenham gostado, deixem o vosso like, partilhem e subscrevam o meu canal. Não percam o próximo vídeo e até à próxima. Obrigado!